Segunda Pedro 3, 2, 3, capítulo 14 a 18. A Bíblia diz assim, irmãos, vamos ler alternadamente? Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vamos juntos. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar, meus irmãos. Pedimos, ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu conhecimento sobre as nossas vidas, ó Pai, para que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor, possa nos fazer discernir, ó Senhor, os pensamentos, possa nos transformar, possa nos instruir, educar, Senhor, mudar, Senhor, totalmente as nossas vidas, ó Pai. Cremos que é através dela, Senhor, que Teu Espírito Santo age, Senhor, para edificar e transformar o Teu povo. Por isso pedimos a Tua presença, a Tua bênção, a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, há questões, e Pedro mesmo falou aqui nesse texto, há questões difíceis de entender nas nossas vidas, não é verdade? Há algumas que talvez para alguns sejam umas questões fáceis, outras nem tanto. Como, por exemplo, vou pedir para o tio Carlos, para ele botar a primeira questão aqui e a Larissa sobre nós. Essa é a primeira questão, meus irmãos. Vamos lá, questão simples. Quero saber aqui, quantos de vocês aqui se assustaram a ver essa fórmula aí? Olha só o primeiro a levantar a mão aqui. Quantos aqui acham, né? Quantos aqui acham, especialmente a galera lá de cima, que conseguem dialogar com essa fórmula aqui? Pode levantar a mão, quantos conseguem dialogar com isso aqui? Pode levantar a mão ali em cima, conseguem dialogar com isso, não quer dizer que você necessariamente entenda tudo que está escrito aí. Obviamente, meus irmãos, eu sei o que é isso, fui eu que criei. Esse é o método de Fronemans para encontrar a raiz de uma equação diferencial ordinária a partir de uma solução conhecida para o caso em que a diferença entre as raízes iniciais é um número inteiro não negativo. Para você que não sabia, eu estou te explicando isso. Eu não liguei para o Lucas, eu não conversei com ele para me falar essa cola, ele que estuda lá no IME. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Vamos para a próxima? Tio Carlos, por favor, pode passar para a gente? Vamos lá, talvez alguns de vocês já consigam interagir um pouco mais. Nesse ponto, vê-se que a teoria do actio liberi in causa se põe conflitante ao primado do direito repressivo da ação ou omissão humana para a aplicação da repressão à conduta perpetrada, observando que, desde sempre, haverá presunção de culpabilidade do ato delituoso. Quantos conseguem dialogar depois disso, meus irmãos? Aí já vem um pouquinho mais aqui, né? Ciro pode levantar a mão, Dani. Eu acho que os nossos advogados, né, já conseguem, nem que concordem ou que entendam, mas dialogar com o que está escrito isso aí. Próxima questão. Vamos lá. Identificação, isso é uma tese de doutorado. Aí, já levantaram o dedo lá em cima. Identificação de um novo sítio de produção de enzima conversora de angiotensinina 1, ECA, nas células IMDC, de estudo da interação do receptor de bradicininina e da ECA, utilizando inibidores da ECA. Quantos já que dialogam, gente? Lucimar, pode levantar a mão, Lucimar. Aí, Lucimar, Marquinho, Felipe, os médicos, a galera da área da saúde, Assir e muitos mais aqui já conseguem falar. Isso é uma tese de doutorado de nefrologia. Obviamente eu tirei isso da minha cabeça, eu não olhei na internet de jeito nenhum. Último diálogo. Quantos aqui conseguem compreender? Essa é um pouco mais fácil. Preacher, stop making all these examples and get into the text. Se você já estudou inglês,
consegue dialogar um pouquinho melhor, vou traduzir para vocês. Pregador, por favor, pare de dar todos esses exemplos e vá para o texto. Essa é a mensagem aqui. Ninguém, obrigado, tio Carlos, obrigado, Larissa, ninguém nasceu, por mais complexa ou mais simples que isso seja para você, ninguém nasceu sabendo nenhuma dessas coisas. Vou dizer uma coisa para você revolucionária, meus irmãos, o americano não nasceu sabendo falar inglês. Talvez você não saiba disso, você não nasceu sabendo falar português. Não sabeu nascendo. Os irmãos já repararam aqui, vou fazer uma parênteses aqui, o quanto eu troco de palavras, não é verdade? O quanto eu troco de palavras. Eu invento coisa, eu falo que não tem nada a ver, isso é normal, tem até explicações psicológicas para isso. Eu olho logo para a Érica, porque ela também tem essa questão, vivo fazendo isso todos os sermões, os irmãos já perceberam isso há muito tempo. Mas um dia, alguém que sabia alguma coisa que você não sabia, te ensinou isso, ou você, por livre e espontânea vontade, porque você quis entender essas fórmulas loucas, essas questões loucas, ou porque você foi forçado a entender uma delas. Talvez na escola tenha sido assim na sua vida, né? Você talvez tenha sido sempre um cara de exatas e te ensinaram a tentar decifrar um poema. Isso para você era uma coisa muito complicada. Por um outro lado, né? Você que é da área de humanas, tentar decifrar não aquela fórmula, meus irmãos, não aquela, mas uma infinitamente mais simples, sempre foi um motivo de muita, mas muita dificuldade. Eu me coloco nessa exatamente situação, meus irmãos, sempre foi assim. E quando você aprendeu tudo isso, quando você conseguiu decifrar essas coisas, essas questões difíceis, e aí, terminou? A gente nunca parou, ou talvez a gente nunca precise parar de crescer na nossa vida. Ainda que a gente tenha superado dificuldades e tenha alcançado um nível de complexidade na nossa vida tão grande, seja de que área nós estejamos falando, a gente sempre tem que ter esse ímpeto de crescer e de crescer e de crescer um pouco mais. Mas quando eu queria falar de crescimento, talvez a gente possa se identificar com algumas áreas que talvez a gente se interesse mais a crescer do que o outro. Porque a gente fala de crescimento, pelo menos com esses nossos exemplos, parece que a gente está sempre pensando numa questão intelectual, numa questão acadêmica. Só que talvez você olhe para a sua vida, essa área seja interessante, mas haja outras que talvez o seu investimento de crescimento esteja ali. Por exemplo, além de crescer para os lados, que aí não é interesse de ninguém, né, meus irmãos? Mas a gente acaba se interessando por isso. O prazer de viver. Fala de uma coisa um pouco mais subjetiva, talvez seja o seu interesse de crescimento. Independente de qualquer outra questão, a minha prazer na minha vida, o meu crescimento é para que cada dia mais eu tenha o prazer de estar vivo, de fazer as minhas coisas, de alcançar a felicidade. A gente que atua nessa área, a gente que foca nessa área, na verdade. Outros que o prazer de crescer esteja nos relacionamentos. As outras questões estão incluídas aqui, mas o que eu quero na minha vida é construir relacionamentos saudáveis, frutíferos, alegres, felizes. Esse é o objetivo, o crescimento maior, o alvo da minha vida. Outro já esteve nas metas financeiras. Eu quero crescer, e eu quero crescer financeiramente, eu quero engordar, e eu quero engordar a minha conta bancária. Trabalho. Eu quero ser o melhor profissional na minha área, seja na parte acadêmica, já na parte mais de execução, as duas coisas combinadas. Eu quero na minha vida, eu sempre anseio por crescer nessa área, na saúde pessoal também. Quero ser uma pessoa mais saudável, ter um estilo de vida mais assim, mais assado, e a gente vai se identificando com alguma dessas áreas, e talvez você tenha se identificado com outras, mas o fato é que em algumas delas, você se interessa demais em crescer. Mas vamos combinar, gente? Olha aqui para mim. Em todas elas, se você focar somente uma, a sua vida vai ficar não tão balanceada. Se for só o prazer na vida, quantas outras coisas você vai deixar de lado? Se for só os relacionamentos, por melhor que ele seja, as metas financeiras, o trabalho ou a saúde, o que me parece é que se a gente colocasse todas essas questões num prato, a gente entenderia que a nossa alimentação ela tem que ser balanceada de acordo com tudo isso. Mas se existe um crescimento que não precisa de dosagem,
é o nosso crescimento espiritual? Ou você já conseguiu chegar num ponto na sua vida, ou perceber alguém num ponto da sua vida que chegou e disse: olha, eu já cresci espiritualmente o suficiente, eu já conheço a Deus, eu já conheço todos os mistérios divinos, já tenho tanta intimidade com Ele que eu transbordo, portanto, eu vou ficar aqui parado, estagnado, porque a minha vida espiritual já chegou num nível tão grande, tão alto, que eu não preciso fazer mais nada. Você já chegou nesse estágio? Alguém já chegou nesse estágio? É claro que não. E você consegue alguma vez você perceber, talvez, que você possa crescer espiritualmente tanto, que isso gere um desequilíbrio na sua vida? Ao contrário dessas outras coisas que tem que ser balanceadas, o crescimento espiritual, essa constante de qual Pedro fala tanto aqui nessa epístola, e hoje, jesuicidentemente, nós cantamos bastante sobre esse assunto aqui na hora do louvor, é uma coisa que nós temos que buscar diariamente, da qual nós nunca seremos eternamente fartos, a não ser na própria eternidade. E um dos desafios, os desafios que Pedro está colocando aqui para a gente, é que há de fato certas coisas que são difíceis de serem compreendidas. A palavra inspirada de Pedro está dizendo que a palavra inspirada de Paulo nem sempre é tão fácil de ser compreendida. Pedro está dizendo que a palavra que Paulo falava, o que ele escrevia, era uma palavra, todas as palavras de Paulo eram palavras impossíveis de serem compreendidas. Não é isso. É que em alguns determinados momentos, as palavras de Paulo, em algumas ocasiões, são difíceis, mas não impossíveis de serem compreendidas. E alguns comentaristas dizem, e a de Pedro também. Em outros textos também, quantas vezes nós nos deparamos com desafios dentro da própria palavra do Senhor? Mas o que Pedro nos diz é que mesmo diante desses desafios, eu não vou parar, eu vou crescer. Mesmo diante das coisas complicadas, às vezes, que vêm diante de nós, nos textos da palavra, nas situações da nossa vida também, eu não vou ficar parado, pelo contrário, eu vou fazer esse texto, essas dificuldades têm que me fazer entender, desejar, entender mais sobre a vontade de Deus. Então, o primeiro desafio que a gente tem para crescer é reconhecer que isso é verdade, que há coisas difíceis, certas coisas difíceis de serem compreendidas, mas não para deixar a gente para baixo, é para a gente crescer. Mas em outro lado também, meus irmãos, há certas coisas, segundo lugar aqui, fáceis de serem compreendidas. Versículo 15 diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Quando Pedro diz isso aqui, meus irmãos, ele está falando sobre uma questão simples a respeito da palavra de Deus, que concerne a nossa salvação. Pedro está falando num contexto da volta de Jesus, e ele diz assim: que bom que o Senhor é paciente, que Deus é paciente com a gente. Porque a pergunta era, por que Jesus Cristo está demorando para voltar? Qual é a razão dessa demora? Será que ele vem logo? Será que ele vem? Aí a palavra mais conhecida de Pedro é que 1 ano são 1000 anos são um dia, e um dia são como 1000 anos, na cabeça e na compreensão de Deus. Ele vai dizer, olha, uma das razões pela qual esse tempo, encarem isso como uma coisa boa, porque Deus é longânimo, paciente, bondoso com você, porque a coisa mais importante a respeito da sua vida, guarde bem isso, é a sua salvação. Cada um no seu tempo, porque eu sei que Deus tem o seu tempo para agir, segundo a sua soberana vontade. Cada um tem a sua hora, guarde isso, cada um tem o seu tempo, a sua hora, mas Deus há de salvar todos aqueles que confessarem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Por isso, entendo isso como uma boa notícia. Deus está sendo, e isso é simples da gente entender, e Pedro está dizendo isso. Deus é paciente e é longânimo, porque a coisa mais importante, ou a decisão mais importante na sua vida, que começa e termina em Deus, mas na sua vida, é concernente à sua salvação, e isso, Deus está sendo paciente, para no momento certo, agir no seu coração. E sempre quando a gente fala de salvação,
vem uma pergunta, muita gente diz, olha, vocês falam muito sobre salvação, que a gente precisa ser salvo, a Bíblia fala de ser salvo, mas salvo do quê? Salvo do quê? Para a gente entender, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que nós nascemos desconectados de Deus, que nós nascemos pecadores, é o termo que a palavra de Deus usa. Isso quer dizer que por natureza nós somos distantes dele, e por isso nós herdamos por natureza, por causa dessa nossa condição, a morte eterna. Significa que nós, por causa dessa condição, somos separados por Deus aqui nessa vida, e se continuarmos nela, se alguma coisa extraordinária não acontecer, nós vamos herdar o inferno, é o que a palavra de Deus nos diz. Aí você diz, olha, mas eu quero ser salvo dessa condição, então eu vou fazer o quê? Trabalhar, fazer boas obras, fazer qualquer tipo de caridade. A Bíblia diz que não há nada que você pode fazer para tirar você mesmo dessa situação. Mas a coisa boa é que Deus nos amou de uma maneira tão grande, que viu essa nossa condição de pecadores, desconectados de Deus, de incapazes pela nossa própria força de chegar até Ele, que pelo seu amor, Ele agiu em nosso favor, mandou Jesus em nosso lugar. Por isso nós celebramos a ceia, mandou Jesus e colocou o seu pecado. A gente não disse que você era pecador, todos nós somos, o seu pecado em Jesus Cristo, e aí Jesus paga o preço que era para a gente pagar, e ressuscita para dizer para nós, se não há mais pecado, já não há mais condenação. E Ele ressuscitou para dizer que da mesma maneira que eu ressuscitei para uma vida nova, você também irá ressuscitar para uma vida nova, se os teus lábios e o teu coração confessarem que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Isso é simples de entender. Entenda isso para a sua vida, entenda isso para o seu coração, entenda isso para a sua história, que é a decisão mais importante na sua vida. E todos nós, aqueles que já estão há algum tempo na igreja, de alguma maneira já compreendemos isso. Só que a gente complica. E é a história do evangelho mais alguma coisa. Em vez da gente segurar-se com o nosso relacionamento com Deus, por causa desse sacrifício, dessa história que nós acabamos de contar, que é o evangelho, nós acabamos por botar outras coisas e complicamos o que é fácil de entender. Então nosso relacionamento com Deus é pautado no nosso relacionamento com Ele, no sacrifício de Jesus, mas também por alguma outra coisa que nós acrescentamos. E Pedro está dizendo, não faça isso, volte para aquilo que é simples, e lembre-se também, que aquilo que é simples, aquilo que é difícil, não pode contradizer essa verdade simples da palavra de Deus. Pedro vai dizer, e a gente no nosso meio, aqui no contexto da epístola de Pedro, que vem deturpando essa verdade, e Pedro está sendo um guardião do evangelho, dizendo, olha, cuidado, acautelai-vos, porque a gente que está tentando deturpar a verdade simples da palavra de Deus, porque encontrou algumas dificuldades, seja na palavra de Paulo, ou porque querem causar dificuldade no meio da igreja. Isso Pedro está dizendo aqui, por isso ele diz, acautelai-vos, pelos falsos mestres que existiam aqui nessa comunidade. Ele diz, quem é que deturpa essas coisas? Quem é que deturpa as coisas simples, a verdade da palavra de Deus? E ele diz, versículo 16, ao falar acerca desses assuntos, como costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. E essas coisas difíceis de entender, porque não são olhadas à luz das coisas simples e compreensíveis, eles também deturpam, o que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então pego uma questão simples, uma questão complicada, não veio todo das escrituras sagradas, as escrituras interpretando as escrituras, e acabam distorcendo, fazendo novas teorias, fazendo novas doutrinas, que contradizem tudo aquilo que já está muito claro na palavra de Deus. Pedro já está dizendo, não façam isso, se agarrem no simples, na hora que for entender aquilo que é mais difícil. E cuidado com os ignorantes e instáveis, porque essas pessoas deturpam os ensinamentos das escrituras sagradas. Vamos traduzir ignorantes e instáveis para a nossa edição revista e contemporânea? São os novidadeiros.
Os novidadeiros são aquelas pessoas ávidas sempre por alguma coisa nova no mundo espiritual, sabe? Tem algum lugar que vai ter uma unção diferente. Tem algum lugar que Deus vai falar de uma maneira especial na minha vida. Tem alguma oração, e eu costumo dizer que normalmente as orações dos novidadeiros ou dos ignorantes, dos instáveis, são sempre orações as mais distantes possíveis. Você já reparou nisso? Você já reparou assim, ó, ter uma irmãzinha de oração, que ela mora aqui na Vieira Soto, tem lugar para estacionar ali, você sobe elevador particular e na cobertura ela faz uma oração por você. Onde é que normalmente ficam as irmãzinhas de oração? É lá no interior do interior do interior do interior, não é verdade? Quanto mais sacrifício a gente faz para chegar lá, mais poderosa e mais ungida é a oração. Não é verdade, irmãos? Não é assim que normalmente as coisas acontecem? Se é fácil demais, talvez Deus não esteja ali tão presente, mas se é sacrifício, aquela oração tem poder. E aí Jesus fala, tem uma oração que tem poder num lugar longe, chamada quarto, que é o único lugar que Jesus manda a gente orar. Você reparou nisso? É no quarto. Fecha a porta, e esse lugar mágico na sua casa, fecha ali, dobra os seus mágicos joelhos, que a sua oração vai ser ouvida pelo Deus Todo-Poderoso. Simples assim. Mas o que a gente faz? A gente é instável e ignorante, e vai procurar outras coisas que estão ali no nosso quarto disponíveis para a gente. E instáveis, sabe por quê, meus irmãos? Que normalmente, e essa questão dos ignorantes que acabam colocando outra coisa no lugar de Cristo, é que a nossa ignorância, às vezes, é fruto da nossa instabilidade. Pedro é o único que usa esse termo na Bíblia, os instáveis. Em 2 Pedro 2,14, ele fala, em outra passagem, correlata com esse mesmo termo, ele diz, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Ele vai dizer que, olha, que tem gente que vai engodando almas inconstantes, iludindo almas inconstantes, aquelas que não têm uma certeza firme, e por não ter uma certeza firme, acabam sendo levadas para todos os cantos, para tudo quanto é lado. E eu acho, meus irmãos, guardem isso, que essas novidades ruins, elas nascem da inquietação do fracasso humano em alguma área. A gente olha para o nosso coração, a gente olha para a nossa história, a gente olha para a nossa vida, e vê frustração, e vê dificuldade, e a gente não fala assim, não, tem alguma coisa diferente, tem alguma urucubaca sobre a minha vida, então eu vou procurar uma urucubaca gospel para tirar a urucubaca ruim. E isso faz a gente não se enxergar, e não enxergar o que nos liga a Deus, meus irmãos, não é uma unção nova, não é uma oração diferente, não é nada disso, mas os nossos joelhos dobrados na presença de Deus, ligados em Jesus Cristo, sem um intermediário humano. Nosso único intermediário é Jesus, e é isso que nos basta, irmãos. Mas às vezes nós somos ignorantes, colocando Jesus em outra coisa, ou instáveis, então às vezes inseguros, e às vezes lidando com os nossos fracassos, que a gente acha que tem que ter alguma coisa melhor do que a gente já vive, um novo remédio espiritual, uma nova campanha, um novo pastor, numa nova igreja, num novo lugar, que aí sim vai resolver a minha questão. Meus irmãos, é arrependimento e fé, joelho dobrado, confiança no Evangelho, e aí que as coisas mudam. E sabe o que Pedro diz? Sabe o que é o pior disso tudo, meus irmãos? Quem é que sofre a consequência? Os instáveis e os ignorantes, eles acabam se deturpando a mensagem, e quem é que sofre as consequências? Para a sua própria destruição. Pedro está dizendo, isso acontece, e quem sai machucado são eles mesmos. Eles se destroem porque se frustram, eles se destroem porque não confiam na realidade verdadeira do Evangelho de Jesus, eles se destroem porque vão tomar uma decepção na vida, eles se destroem
Eu quero dizer para você, se em algum momento a gente é chamado para ser instável, às vezes ignorante, nós passamos por momentos assim, a gente sabe que procurar novidades ou coisas parecidas vai destruir a nós mesmos. Qual é a nossa postura que Pedro fala aqui? Primeiro, se acautele, dá uma respirada, cautelai-vos, ele diz, versículo 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. A gente precisa se acautelar, porque a gente pode cair da nossa própria firmeza, especialmente em momentos de desespero. Os desesperados fazem qualquer coisa, não é verdade? As propagandas estão aí, prometendo remédios, exercícios, coisas bizarras, que às vezes pelo desespero, pessoas gastam o seu dinheiro, gastam o seu tempo, gastam a sua ilusão, porque estão desesperadas. A gente fala, eu nunca vou fazer isso, mas quando bate na nossa porta, talvez a gente tome algumas medidas que a gente não tomaria, se ele não tivesse batido sobre nós, o desespero. Por isso, se acautele, para que a sua firmeza não seja destruída. E essa é a nossa postura de defesa, eu vou me acautelar. E a postura mais de ataque, eu vou crescer. Eu vou buscar o crescimento. Para crescer, eu tenho que buscar o crescimento. Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento, o Kistemacher vai dizer que é uma palavra que vai permear a epístola de Pedro, não é apenas aquela absorção dos fatos, eu conheci porque eu descobri intelectualmente, não, mas é uma experiência que ele diz que gera comunhão. Isso é crescer no conhecimento, uma experiência que gera comunhão. Crescer na graça, na nossa salvação que precisa ser desenvolvida. Paulo vai dizer isso, desenvolvei a vossa salvação, cresça em graça, deseje isso. Lembra do que a gente falou no início? Nunca crescer espiritualmente será demais, ou vai causar desequilíbrio na sua vida. Se acautele, para que você nessa busca do conhecimento, do crescimento, não acabe entrando nessas novidades loucas, mas cresçam nessa atitude de gerar comunhão, experiência com Deus, desenvolvimento da sua salvação. E aí não pode deixar de falar, é orando, é lendo a palavra, é tendo comunhão na igreja, é participando da ceia, é participando dos sacramentos, é lendo bons livros, é gerando crescimento na sua vida, e tendo os olhos abertos para perceber Deus na sua história. Por isso, bem rapidamente, meus irmãos, para crescer, e aqui eu já termino a minha palavra, simplifique, é o evangelho puro, simples e poderoso que pode mudar a sua vida. É o evangelho, é isso que Paulo nos diz, é isso que Lutero redescobriu quando leu Romanos. Redescobriu, é a simplicidade do evangelho, e nada mais, e nada de indulgências, e nada mais de Jesus mais alguma coisa, e nada mais de oração, isso ou aquilo, é a simplicidade pura do evangelho. Busque a estabilidade e a sabedoria, não deixe se seduzir ou levar pelas iscas do nosso tempo, principalmente no momento que você está mal ou necessitado, ainda que teu coração te leve para algum lado, busque essa estabilidade, respira fundo, coloca diante de Deus, fala, Senhor, se as coisas ainda não aconteceram na minha vida, não é porque eu não fiz a oração das 7 chaves, é porque o Senhor tem seu tempo e a sua hora para agir na minha história. Busque essa estabilidade, essa sabedoria, é um desafio, mas a gente precisa dele para crescer. Toma cuidado, aquele que está de pé, veja para aqui, não caia, só cai quem está de pé, meus irmãos. Ainda nós, possamos às vezes achar que nunca vamos passar por isso, Pedro diz, prevenidos como estáis de antemão, se acautelem, tomem cuidado e conheça a sua falta. Quer conhecer a sua falta? A gente precisa de mais de graça, a gente precisa de mais conhecimento. Isso é reconhecer a sua falta, é saber que todos nós, por mais que tenhamos uma caminhada com Deus, ou ainda não tenhamos, ou estejamos começando, ou lá no fim da nossa história, não interessa, todos nós
precisamos, temos uma falta de mais graça e conhecimento de Deus na nossa vida. Busque crescer, nunca será demais para a sua história. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre nós e que a gente, Senhor, busque, Senhor, crescer a cada dia mais contigo, Pai. Que a gente não se contente, Senhor, naquilo que a gente tem, porque nunca seremos desequilibrados se estivermos mais próximos do Senhor. Pelo contrário, nossa vida vai ser mais plena, Senhor, do Evangelho simples, se nós buscarmos por esse Evangelho simples, a realidade da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. Faz que a gente transborde da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, e que a gente não se deixe seduzir, Pai, de forma nenhuma, Senhor, pelas questões do nosso tempo, pelas seduções, ó Deus, às vezes tão distantes da Tua Palavra, mas que às vezes no tempo da necessidade, Senhor, vem sobre nós, às vezes nós caímos, que a gente fique em pé, firmes na verdade do Evangelho. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.